Bom, boa noite, né? Então a ideia hoje é apresentar os resultados da pesquisa. A pesquisa tinha como objetivo analisar os impactos de grandes projetos de intervenção urbana nas comunidades, em algumas comunidades em São Paulo e Fortaleza, para pensar estratégias jurídicas de defesa dessas comunidades e outras reflexões possíveis em torno da defesa dos direitos dessas comunidades. Acho que a gente, como pesquisador, tem o esforço de fazer com que as nossas pesquisas tenham algum sentido, né, para a luta, e nada mais do que um momento como esse de poder dividir com vocês um pouco o resultado, que são ainda quase finais, mas ainda não finais. Esse tipo de pesquisa, na verdade, desses projetos é um grande desafio, porque é muito dinâmico, né? Então a gente tentou fechar o relatório em julho, mas daí as coisas continuam acontecendo em agosto, e a gente ainda não fechou, e daí começa a ficar, parece que você está perdendo questões importantes do processo. E a outra coisa que eu queria falar, assim, que na verdade é mais uma conversa mesmo, né? Eu queria, desde já, obviamente, deixar a palavra totalmente aberta para interromper, fazer comentários, perguntas ao longo da nossa troca de ideias aqui. Não precisa esperar eu acabar de falar. Já contar aí com o Hugo também, né? Que é o grande conhecedor de um dos casos aqui, né? Para ajudar também essa reflexão sobre a questão do Rodoanel. Então eu vou falar mais ou menos assim: o objetivo da pesquisa era um pouco era estudar 4 casos, né, 2 em São Paulo e 2 em Fortaleza, para contribuir, para entender um pouco esses processos, né, de implantação de grandes projetos de intervenção urbana, ligados ou não aos mega eventos esportivos, à Copa do Mundo, né? Não necessariamente, porque a gente sabe que as coisas, no fundo não é isso que está, pelo menos até uma reflexão do comitê muito clara, né, de que esses projetos de intervenção eles estão sendo previstos e planejados há muitos e muitos anos, e que a Copa, né, realmente é mais um catalisador, uma oportunidade para acelerar e fazer de uma forma ainda mais violadora dos direitos a implantação desses projetos. Então o objetivo da pesquisa era para contribuir mais no campo jurídico mesmo, né? A gente é o Instituto de Direito Urbanístico, que obviamente eu acho que é sempre importante deixar isso bem claro, né? O foco todo da pesquisa está nas questões jurídicas e institucionais, mas isso não significa que não haja uma clareza de que a organização popular é fundamental para que você possa ter alguma chance de alcançar êxito na luta no campo institucional, né? Que é, vamos dizer assim, um espaço bem ardiloso para você fazer esse tipo de defesa, vamos dizer assim. Então a metodologia era realmente conversar bastante nas comunidades, participar dos processos, tentar, né, também analisar todos os documentos formais de licenciamento, o processo de licitação das obras também foi objeto, né, porque, assim, sendo bem claro, né, quando eu entrei nessa pesquisa, ela já tinha sido definido os seus caminhos, né, assim, já tinha sido contratada, vamos dizer assim, não fui eu que fiz a proposta, tal, e assim, a gente já vem 12 anos, né, do Estatuto da Cidade, e em 2001, 2002, 2003, a gente ainda muito na periferia, nas comunidades, também aqui nas ocupações do centro, fazer formação sobre a lei do Estatuto da Cidade, a política urbana no Brasil, com uma grande esperança de que o direito à moradia, o direito à gestão democrática trouxesse resultados na luta concretos, na mudança da vida das pessoas. Mas, assim, passados aí 12 anos, a gente sabe que o avanço não foi, vamos dizer, a aposta não rendeu o que se esperava, né, na luta, né, nesse campo jurídico. Obviamente que teve avanços, muitas coisas a gente conseguiu, muitas coisas
tipo as ex, muitas consolidaram, as ex seguraram muitas desapropriações, remoções, despejos, mas ainda assim é muito claro para todo mundo que no judiciário, nesse campo institucional, só a defesa desses princípios, questões mais principiológicas, do direito à moradia e tal, não tem tido muito eco, né? Então quando eu comecei a fazer essa pesquisa juntamente com o Henrique, com a Gabriela também, né? Um pouco o que a gente se esforçou para fazer era tentar identificar outros focos de possibilidade da luta no campo institucional que pudessem trazer algum resultado, que não só a questão de eu trazer aqui uma coisa repetitiva de tudo que a gente já fez até hoje, o direito à moradia tem a proteção do direito internacional, o direito brasileiro traz isso, o Estatuto da Cidade traz esses instrumentos, essas diretrizes da política urbana, porque isso a gente já tem, e a gente sabe que tem resultados, tem tido alguns, mas o que a gente queria é trazer talvez uma contribuição um pouco diferente daquilo que a gente vem produzindo nos últimos 10, 12 anos no campo do direito urbanístico. Então, nessas reflexões, né, da defesa dos direitos das comunidades. E obviamente, pensando, nesse caso, nas especificidades dos grandes projetos de impacto urbano, né, das grandes intervenções urbanas. Então, entrou muito uma metodologia de analisar os processos de licenciamento, que eu acho que é um ponto chave, que eu acho que hoje, depois desse ponto, é um ponto chave nesse debate, e até do ponto de vista preventivo, né, porque acho que o processo de licenciamento é o momento que a luta nesse campo tem chegado um pouco atrasada, né, vamos dizer assim, né, quando a gente já está lá discutindo a mitigação dos impactos no processo de remoção, e não a possibilidade da não implantação da obra naquele território, da não passar, ou até discutir as razões da obra, então por isso a gente discutiu muito os objetivos oficiais dos projetos e os objetivos reais que estão por trás disso, né, nessa pesquisa. E então claro que essa coisa do licenciamento vai aparecer um tempo, então eu vou ter tempo para fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso, mas que eu acho que é um ponto-chave. E a outra questão que a gente analisou são os processos de licitação das obras, que em alguns estados, né, Fortaleza teve isso, e a gente tem notícia de que também no Paraná também aconteceu, algumas atuações do Tribunal de Contas que acabaram sendo o fator que fez com que as comunidades não fossem violadas nos seus direitos, por incrível que pareça. Não que, eu acho que assim, vale uma reflexão política, né, nesse sentido de que, não que eu entenda de que, a gente não consegue fazer valer as questões principiológicas e tem que ir nas artimanhas, sabe, assim, em outras questões que, na verdade, não deve ser o foco central da luta, né? A luta deve ser a defesa dos direitos, pura e simples, do direito à moradia, não sei, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, mas a gente estava tentando, de fato, trazer outras questões, outras experiências que possam servir como que no frigir dos ovos acabaram fazendo com que não houvesse a violação. Não que eu entenda que o judiciário não deva ser alvo, né, vamos dizer assim, de demandas, no sentido de fazer valer o direito à moradia pura e simplesmente, independente da questão da licitação da obra, tal, mas mais em termos de ameaça imediata, urgência, acabou servindo como um instrumento importante de segurar aí essas intervenções. O estágio atual, a gente está bem consolidando, assim, está quase finalizando a questão. A gente a metodologia também, acho que é importante falar, ela tinha dois grandes momentos, né, assim, que era fazer o relatório de caracterização dos projetos de intervenção, ou seja, identificar o que eram esses projetos, quando as comunidades iam ser afetadas, tal. E aí a gente também entrou um pouco nas formas de defesa de organização das comunidades, como que elas se organizaram para resistir às obras, porque eu acho que isso pode iluminar outros, porque assim, é importante
falar que o objetivo principal dessa não era nem aquelas comunidades específicas se instrumentalizarem, apesar de que isso acabou tendo acabou sendo uma das questões que a gente acabou se esforçando para fazer, mas também fazer esses resultados se disseminarem pelo Brasil, para que outros lugares que não têm acesso a essas questões possam se iluminar e tentar fazer suas lutas também. Tem o caso de Natal, que eu acabei conhecendo agora, que eu estou tentando trazer pelo menos um pequeno resultado, que eles parece que vão conseguir fazer remoção zero na implantação das obras da Copa do Mundo, tanto por medidas judiciais, Natal, tanto por medidas judiciais como as negociações que foram feitas, tal. Então, recentemente, essa semana mesmo eu troquei ideia, que é o pessoal da Renap que está fazendo isso lá. Eu troquei alguns e-mails com eles. Eles estão fazendo uma compilação das peças processuais que eles deram entrada, tal, para a gente divulgar aí e um pouco fazer vamos dizer assim, um relato aprofundado do que foi esse processo lá em Natal. Que eu não sei, realmente não tenho conhecimento se foi por uma questão de vontade política, não tenho a menor ideia, mas a gente está tentando trazer para esses resultados essa questão do que aconteceu lá também. Então, e aí o segundo passo era a gente fazer uma análise mais jurídica mesmo desses casos, que aí eu vou explicar depois no final um pouco o que a gente está tentando com esse processo dessas análises mais jurídicas, tal, que é algumas coisas novas em relação àquilo que a gente sempre trabalhou, do direito à moradia, né, do Estatuto da Cidade e tal, porque pelo aquilo que eu já falei, né, que talvez acho que a gente precisa dar um passo à frente. E aí os próximos passos então são esses, né, a consolidação de e uma coisa que foi um pouco o resultado, que eu também nem sei se vai realmente servir aí para as lutas, tal, que até uma coisa que se vocês puderem comentar, seria interessante para a gente está consolidando uma espécie de um roteiro de avaliação dos megaprojetos, entendeu? Das diversas nuances de licenciamento, licitação, o que deve ser analisado nisso. Por enquanto, a gente fez uma análise mais formal. E eu vou nessa semana, nesse próximo mês, tentar aprofundar um pouco essa questão do formal, ou seja, se aconteceu ou não, se teve ou não, para uma questão mais qualitativa desses processos. Então, formar um roteiro de avaliação dos megaprojetos do ponto de vista qualitativo desses processos de licenciamento, licitatório, tal, e algumas outras questões óbvias, da questão da participação popular nesses casos. Então, aí eu vou passar um pouco a ideia dessa ficha de avaliação para vocês comentarem e tal. Eu também nem sei, eu tenho realmente dúvida se faz sentido ou não. Se isso é generalizante, se não é, entendeu? Eu não sei.